Olá! No Vida Vivida de hoje, uma das personalidades mais representativas da televisão brasileira. Há 50 anos na telinha, este ator, diretor, produtor é pai também de personagens inesquecíveis. Hoje, no Vida Vivida, a presença de Manuel Carlos. Tudo bom, Mané? Tudo bem, Rafael. A gente vai bater um papo, tá? Perfeito. E você vai responder as perguntas da galera ligada na telinha. Tudo bem, estou às ordens. Tá ok? Tá ok. Mas antes, prepare a almofada, ajeite o canal, que a novela da vida de Manuel Carlos vai começar. O paulistano Manuel Carlos é filho de uma família humilde. Mas as dificuldades não afastaram do menino o interesse pela literatura. Bem cedo, rabiscou suas primeiras histórias. Mas foi como ator que Manuel Carlos começou a carreira na extinta Rede Tupi. O Nelinho, de família, dava lugar ao Maneco da carreira artística. Foram 10 anos atuando, mas as necessidades falaram mais alto e Maneco saiu de cena para escrever. Pagava melhor. Manuel Carlos casou pela primeira vez com 19 anos. Aos 21, já tinha 2 filhos, Manuel Carlos Júnior e Ricardo, que faleceu em 88. Do segundo casamento com a jornalista e deputada estadual Cidinha Campos, veio Carolina, e da união atual com Elizabeth nasceram a atriz Júlia Almeida e o caçulinha Pedro. É também avô de 4 netos. Mas se contarmos com todos os personagens que criou, Maneco tem mais de 1000 filhos. Escreveu e dirigiu diversos musicais, como Fino da Bossa e o espetáculo humorístico Família Trapo. A primeira novela foi Maria Maria, depois veio a sucessora e em 81 o grande sucesso Baila Comigo. Na lista das campeãs de audiência estão Por Amor e Laços de Família. A obra mais recente foi a minissérie Presença de Anitta. Quando está escrevendo, são 40 laudas diárias. Um trabalho que consome de 12 a 14 horas na frente do computador, privando o Maneco de um de seus maiores prazeres: curtir as ruas do Leblon, bairro da Zona Sul que escolheu para morar. Maneco, a gente pode dizer que você é um viciado em trabalho, né? Sou. É ator, diretor, escritor, fez N coisas. Eu fico até sem saber por onde começar. Mas vamos começar pelo início, então. Você começou como ator, né? Conta um pouco da sua experiência, como é que foi isso? Na época em que eu comecei, as pessoas também tinham a facilidade de ter que saber fazer tudo. Porque era uma televisão ao vivo, muito deficiente em muitas coisas. Então, nós fazíamos tudo. Não fui só eu que fui tudo isso, não. Muitos atores da minha geração, muitas pessoas da minha geração, como o meu querido amigo Cassiano Gabos Mendes. Cassiano era diretor artístico da TV Tupi, muito novinho, com 20 e poucos anos. Ele já era o diretor artístico. Ele era ator, ele escrevia, ele produzia, ele ia para a mesa de corte. Porque, na época, não existia nenhum tipo de escola, nenhum tipo de aprendizado sistemático, e a gente aprendia fazendo. Eu fiz câmera, por exemplo. Fiz câmera, eu brinquei lá no som, porque todos nós éramos muito curiosos, a televisão estava começando, né? A televisão estreou em setembro de 50, e em março de 51 eu já trabalhava na televisão. No mês em que eu fiz 18 anos. Então, eu peguei a televisão com 6 meses. Todos nós fazíamos de tudo. Eu, inclusive, quando comecei com 18 anos, atuando como ator, eu também já escrevia para a televisão. Você já escrevia? Já escrevia. Para a televisão? Para a televisão. Os teleteatros que nós fazíamos, eu adaptava. Você escreveu alguma coisa que você atua também? Ah, quase tudo. Quase tudo. Se o que você escreveu, você também atuava? Quase né? tudo. No Grande Teatro Tupi do Sérgio Brito, que eu fiz em 1956, 5, 6 e 7, eu escrevi mais de 100 teleteatros e atuei em todos eles. Era um elenco maravilhoso. Eu fui marido da Fernanda Montenegro umas 15 vezes, da Thalia Timberg, e trabalhamos muito. Escrevi muito para o Chico Coco na época, para o Ítalo Rossi. Enfim, era um elenco extraordinário, além do próprio Sérgio Brito. Você, quando começou, a televisão era ao vivo, né? As novelas eram ao vivo. Hoje em dia, seria impossível fazer isso. Ou uma novela ao vivo. Não, isso é impossível. É impossível hoje em dia, né? Os atores hoje em dia nem imaginam como... Não. Como... O pior é que talvez não soubessem fazer. Não soubessem. O caso é isso. Porque eu fiz o Teleteatro Tupi, por exemplo, todinho ao vivo. Porque o videotape, acho que é de 1961 ou 62, o início do videotape. E nós fizemos ao vivo o Grande Teatro Tupi todinho. Textos que eu escrevia,
como, por exemplo, no primeiro aniversário do Grande Teatro Tupi, eu fiz uma adaptação do romance Em Cada Coração um Pecado, que durou 3 horas e pouco, ao vivo, com mais de 30 cenários. As pessoas saíam por baixo da câmera, às vezes rastejando, trocavam de roupa para aparecer no outro cenário. Você teve algum problema de acidente, de entrar sem a roupa certa, de ter que entrar em cena e não estar... Muitos acontecimentos. Eu me lembro que uma vez, fazendo Bom Dia Tristeza, Bonjour Tristesse, da Françoise Sagan, isso já na TV Record. Eu me lembro que o ator, que era o Randall Juliano, ele aparecia de smoking e depois, logo em seguida, numa praia. A praia dentro do estúdio, com um pouco de areia, assim, uma cabaninha e tudo, né? Cenário de praia. Cenário de praia. Ele, então, fez a cena de smoking, tinha uma pequena cena no intervalo, justamente, que possibilitasse o ator trocar de roupa. Ele trocou, mas não trocou toda. E aí o Nilton Travesso, que era o diretor de TV, inadvertidamente, deu um plano geral e ele estava de calção de banho, sem camisa, meia preta, liga e sapato preto. Isso acontecia muitas coisas nesse sentido. Erros e tropeções, e não tinha jeito, porque era ao vivo. Não tinha como escapar, né? Não tinha como escapar. Vamos pra telinha? Vamos. Manuel Carlos, você já foi ator, né? Você não tem vontade de voltar para os palcos? Não tenho, não. Eu recebi alguns convites até muito honrosos. A minha querida Fernanda Montenegro me convidou alguns anos atrás até para fazer um espetáculo com ela. Não tive vontade. Nas minhas novelas, sempre o diretor insiste que eu faça um papel. Pelo menos assim, uma aparição. Eu apareço de vez em quando. Por exemplo, em Laços de Família, a primeira cena da livraria eu apareço comprando um livro. Mas assim, muito rapidamente, só cruzando o cenário. Não uma espécie de Hitchcock que ele gostava de aparecer, aquela coisinha, brincar assim. Exatamente, mas eu não tenho vontade de voltar, não. Não pensa em voltar nem pra TV, nem teatro, nada? Não. Mais uma vez, telinha. Vamos lá. Manuel, você tem uma filha atriz, a Júlia. Você tem algum outro filho seguindo seus passos como escritor? Eu tenho o meu filho que morreu, o Ricardo, que morreu em 88, era ator e autor. Trabalhou muito, escreveu comigo uma minissérie para a TV Manchete, uma minissérie para a TV Bandeirantes e escreveu 4 ou 5 minisséries e novelas para o México e Venezuela comigo. E foi um ator muito bom até. No Rio de Janeiro fez até sucesso e fazendo alguns espetáculos. A minha filha é atriz, a outra não quis. O meu filho, Manuel Carlos Júnior, que mora em São Paulo, trabalhou muito tempo em comunicação na TV Globo. Hoje tem uma empresa de assessoria. E o meu filho Pedro, que tem 9 anos, é que fica rondando ali o meu escritório dizendo que quer escrever novela. Ele é muito pequenininho, mas ele dá vários palpites. Alguns até eu aceito. Tal. Ele dá umas indicações de como eu devo fazer algumas cenas. Você tem neto de 22 anos, filho de 9, você comentou que o mais velho tem 49. Como é que é isso? Eu tenho um filho 40 anos mais velho do que o meu último filho, né? Meu primeiro é 40 anos mais velho. Você é pai e avô de tudo. Acaba que... Eu acho uma experiência boa, principalmente porque dá uma certa reserva de calor e de vida que os filhos normalmente dão, né? E antes que eu fique assim... Eu nunca fui, por exemplo, eu costumo brincar com as minhas netas, elas negam, evidentemente, que são muito amorosas, mas eu nunca fui aquele avô que talvez toda criança quisesse ter, porque eu sempre sou pai, então eu não fui com aquele avô que sai para a pracinha. Você educa os teus netos, no caso é isso, você quer dizer? Porque na verdade, o avô assim que a gente vê normalmente é o avô que pega o netinho pela mão e sai andando com ele na pracinha, comprando uma pipoca e tal. Como eu sempre tive filhos muito novos também, eu nunca pude fazer isso com os netos. Mas é uma mistura muito grande. Lá em casa é uma coisa muito engraçada. O meu filho costuma dizer que não entende a família. Você nunca deixou de ter criança em casa, né? Não, o tempo inteiro tem criança. Nunca. Eu não me lembro nem, para te dizer a verdade, eu nem me lembro da minha vida muito como solteiro, porque eu conheci a minha primeira mulher, eu tinha 18 anos e ela tinha 16. Nós nos casamos antes que eu fizesse 19 e ela 17. Então eu não tive praticamente uma juventude, né? Solteira. E também logo tive um filho e um ano e pouquinho depois tive o segundo. Então eu só me lembro mesmo da minha vida com criança em casa. O tempo todo. Rodeado de gente, né? Até hoje. A gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente volta com Vida Vivida. Não saia daí.
Vida e Vida está de volta e o convidado de hoje é Maneco. Vamos para mais uma telinha? Vamos lá. Manuel Carlos, gostaria de saber como você lida com esse poder todo que você tem em suas mãos, transmitindo para as pessoas as suas novelas. É meio complicado às vezes, né? Eu costumo dizer que a gente brinca de Deus por um 8 meses, assim. Dá um câncer a um filho ao outro, mata um, faz nascer criança. É uma brincadeira um pouquinho de ser Deus. A responsabilidade realmente é muito grande, né? Porque quando você sabe que você atinge com uma novela 40 milhões de pessoas, às vezes até mais, ou com uma minissérie agora, que atingiu perto de 20 milhões de pessoas no Brasil todo, é uma responsabilidade muito grande, porque tudo que você diz, aquelas pessoas estão vendo. Eu vejo pelos e-mails que eu recebo, pela correspondência, pelas pessoas que me encontram na rua, que tomam como referência coisas que eu digo na novela, coisas que eu digo na minissérie, tomam aquilo como uma referência séria. Então a responsabilidade é muito grande de você indicar, como no caso de Laços de Família, eu indicava livros que as pessoas iam à livraria procurar o livro. Então eu sentia que tinha uma grande responsabilidade em cima disso. Eu podia indicar um livro ruim, né? Eu podia cometer um engano, mas eu me cerco então de todas as garantias para fazer um trabalho no qual as pessoas possam realmente se inspirar, tirar algum proveito. O que eu observo nas suas novelas é que você sempre coloca coisas polêmicas, né? Assuntos polêmicos. Sim. E isso você acha que a novela tem um papel de esclarecer, educar? Eu você acho acha que que tem esse papel e tem esse poder? Tem esse poder, tem esse papel e tem, de uma certa maneira, essa necessidade. Porque, veja bem, a novela, no caso da TV Globo, é o prato principal da televisão. É a sua maior fonte de renda, é de onde sai o seu maior lucro, é a novela. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que eu não sou pago simplesmente para escrever uma novela. Eu sou pago para escrever uma novela de sucesso. Porque eu me sentiria, felizmente isso não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento, eu me sentiria muito constrangido de não dar audiência, porque eu sei de como a televisão Globo precisa da novela e como é fundamental para a vida dela. Uma novela que não dá certo na TV Globo, vocês talvez nem possam imaginar o desastre que é isso interno. É uma coisa realmente, é um corre-corre, porque a novela tem que dar certo. Você, quando você escreveu Laços de Família, quando Laços de Família entrou no ar, foi substituindo Terra Nostra. Isso. Não foi isso? E foi uma grande responsabilidade, porque Terra Nostra foi um grande sucesso. Isso te deixou apreensivo, e foi uma novela completamente oposta, né? Porque Terra Nostra era de época e você veio com uma coisa completamente cotidiano, atual. Isso, como é que foi isso pra você? As pessoas me perguntavam muito isso quando eu também comecei a fazer Por Amor. Eu substituí a Indomada, que dava audiências fantásticas. E me perguntaram a mesma coisa. Eu falei, alguém tem que escrever uma novela depois da outra. Afinal de contas, Roque Santeiro deu 90 de audiência e teve uma novela que entrou depois. Quer dizer, que tem essa responsabilidade, tem que ter. Ao mesmo tempo, eu tenho muita confiança, como os meus colegas também devem ter, de que eu tenho um público. Eu tenho um público. Eu tenho as pessoas que vão ver a minha novela. E eu sei que aquele público está esperando um tipo de novela que é a que eu sei que eu gosto e que eu quero fazer. Então eu sei que eu vou ter lá a minha audiência, eu vou ter. Claro que você entrar depois de uma Terra Nostra, como foi depois da Indomada, te cria uma responsabilidade maior, porque você não pode deixar a peteca cair. Quer dizer, aquilo acabou muito bem e tem que continuar sendo muito bem. Mas, ao mesmo tempo, você pegou um público, um contingente de público maior que estava vendo aquela novela de sucesso. Porque se uma novela vai muito mal, você pega o horário em baixa e você tem que levantar aquele. Tem que recuperar. Então, de uma certa maneira, ou de todas as maneiras, substituir um sucesso para mim é mais confortável do que pegar uma coisa em baixa. Felizmente, isso não aconteceu ainda. Você acha que pesquisa influencia durante a novela, o destino? Eu lembro no Por Amor, houve votação por internet, né? Para finalizar. Tem sempre isso. Eu nunca dei muita bola para isso. Inclusive, aquela reunião de grupo, de discussão de grupo que a TV Globo faz nas novelas, eu nunca li nenhuma. Vai para minha casa, mas eu não leio. Por uma razão. Tem um motivo. Eu não estou nem esnobando as pesquisas, não. Se as coisas vão indo bem para mim, se a audiência é boa,
eu não tenho que ler nada disso. Isso só vai me trazer problema. Agora, se um dia eu tiver problema com a novela, quer dizer, a novela não vai bem, determinado núcleo não vai bem, aí provavelmente eu vou saber o que acontece. Mas a minha pesquisa é diária, feita entre os meus amigos e as minhas andanças diárias pelo Leblon. Eu conheço praticamente todas as pessoas do Leblon. Eu paro com todo mundo. Eu moro lá há 20 e tantos anos, ando todos os dias pelas ruas do Leblon, paro na banca de jornais, na padaria, no banco, e as pessoas na rua falam muito comigo, porque me conhecem de lá. E aí eu pergunto, como é que é? Você está gostando? Ah, estou, mas aquilo ali talvez fosse melhor assim. A minha pesquisa é essa, e eu ouço muito o que as pessoas me dizem. E os amigos, pessoas que me ligam, e pessoas que vão à minha casa. A grande pesquisa é isso, as pessoas que te... Exatamente. Eu sei que se um grupo estiver gostando, heterogêneo, como o meu médico e o empregado da padaria, eu sei que se os dois estão entendendo a história e estão gostando, eu estou no caminho certo. Ok, vamos pra telinha? Vamos. Manuel Carlos, por que você costuma botar o nome de Helena nos seus personagens? Bom, isso é uma pergunta muito recorrente também. As pessoas me fazem muito e muitos perguntaram já se era o nome da minha mãe ou da minha irmã ou de uma namorada, de uma mulher ou de uma filha. E não é nada disso. Eu só tenho na família uma Helena que tem 4 anos de idade, que é uma sobrinha neta. E tenho entre os meus amigos, as minhas amigas, eu tenho a Helena Ranaldi, que é uma amiga minha. E... na verdade, uma das primeiras coisas que eu fiz na televisão foi uma adaptação de Helena do Machado de Assis. Fiz até com a Bibi Ferreira fazendo o papel. E nessa eu gostei muito do nome. Sempre me interessei pela mitologia grega. E Helena, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens da mitologia mais fortes. É uma mulher batalhadora, uma mulher com uma história dramática muito interessante, que é uma mulher que foi raptada e se apaixonou pelo raptor. É uma mulher que provocou a Guerra de Troia, que é uma guerra mitológica extraordinária. Então, é uma mulher muito valente. E eu sempre gostei desse nome como nome de personagem. E sempre dei. Essa paixão vem da mitologia, então. Essa paixão pelo nome Helena veio da mitologia. Né? Eu sempre dei Helena, mas olha, eu tive 2 filhas mulheres, podia ter dado Helena e não dei. E não botou. Não. Vamos encerrar o bloco. Daqui a pouco a gente volta com Manuel Carlos. Não saia daí. O Vida Vivida está de volta com o último bloco do nosso papo com o Maneco. Vamos pra telinha, Maneco? Vamos. Por que o Zezinho da Anitta morreu? Ele poderia estar vivo. Ele era tão bonzinho, trabalhador. Bom, isso aí tudo faz parte de um contexto, de um enredo, de uma trama em que era necessário que ele morresse. Mas eu concordo que ele era muito bonzinho e muito trabalhador. Tá no céu ele. Você leu o Presente de Anitta com 15 anos. Você imaginou que depois de 40 anos depois... Mais 50? Mais 50 anos depois... você fosse escrever essa minissérie, fosse ser esse sucesso, estrondo que foi nacional? Bom, eu sempre acreditei muito na história, né? Em 91, quando eu escrevi, eu sabia que tinha um material de sucesso na mão. E agora, 10 anos depois, que foi quando eu consegui realizar, eu tinha certeza que seria sucesso. Mas é claro que o sucesso sempre surpreende um pouco, né? Foi além da minha expectativa, o que me deixou muito feliz. Foi além, você não imaginava... Tanto assim, não. Foi uma comoção nacional. Me explica uma coisa, como é que foi essa adaptação de um roteiro para o livro? Não é uma adaptação, não é uma adaptação. Eu costumo fazer da seguinte maneira, quando eu me inspiro em alguma coisa, eu já fiz isso com Maria, com a sucessora, eu leio 2, 3 vezes o romance, anotando coisas, depois jogo o romance fora. E aí faço o meu trabalho. Escrevo. Se eu puder aproveitar 1 ou 2 diálogos, alguma coisa, eu aproveito. Senão, vai tudo direto feito por mim mesmo. E no caso de Presente de Anitta, existem modificações radicais. Corte de personagens, inclusão de personagens, tudo. E o romance, o roteiro que saiu publicado, é exatamente o que eu escrevi, sem a divisão de capítulos. Então, quem ler o roteiro vai ver exatamente a minissérie como ela foi apresentada. Você lançou o livro, assim, uma semana final da minissérie, né? Acho que 2 dias antes, se não me engano. 3 dias antes. 3 dias antes, Você entregou o ouro
para todo mundo, né? Exato. Como é que foi isso? Por que essa ideia? Foi uma estratégia de marketing ou não? Como é que foi isso? Porque eu nunca me preocupei com isso. Nunca. Eu acho que eu sou o único autor que conta o final para os jornalistas que não dá a menor importância a isso. Eu acho que quem não quiser ler, não vai ler. Mas sair no jornal publicado o final, alguém lê o livro, não tira um telespectador, é capaz até de acrescentar alguns. Eu tenho essa experiência. Eu vejo que alguns colegas meus escrevem 2, 3 finais, mantêm segredo, escondem. Eu nunca liguei. Pode publicar tudo que não tem importância. Inclusive eu sabia da história e me surpreendi da mesma forma. Claro, e uma coisa é você ler, outra coisa é você ver. Com certeza. E inclusive lendo, desperta a atenção. Eu me lembro sempre de uma pessoa que me disse assim, eu não estava vendo sua novela essa semana porque não deu, mas hoje quando eu vi no jornal o que vai ter, hoje eu não perco. É o que acontece. Então não tem importância nenhuma para mim. Vamos pra telinha. Maneco, você sofreu com o problema da censura na época da novela Laços de Família. Até que ponto você acha que a censura atrapalha na programação na televisão? Isso é um assunto sério, né? Eu acho que a censura atrapalha em tudo, não só na televisão, mas na vida de uma maneira geral e nos meios de comunicação, claro. No caso de Laços de Família, a implicância foi com crianças menores de 18 anos que atuavam em algumas cenas muito tensas, muito dramáticas, inclusive a minha filha, que tinha 17 na época. Eu não critico e nem condeno o juiz, o Ciro Darlan, porque ele só fez cumprir a lei. Ele tinha a lei do lado dele, ele podia fazer isso. Eu acho que se nós não concordamos com isso, temos que mudar a lei, não o juiz. Porque qualquer outro que venha também cioso de cumprir o seu dever, vai fazer com que isso aconteça. Mas, de qualquer maneira, contra a censura sempre. Vamos pra telinha mais uma vez. Vamos lá. Olha, Carlos, tá com algum projeto novo aí ou vai dar uma parada por enquanto? O meu projeto, nesse momento, é descansar. Esses são os fãs querendo saber se tem coisa nova aí, né? Não, eu tenho alguns projetos, assim, pensados, né? Eu quero fazer mais um romance do Mário Donato, que eu já tinha pedido para a Globo comprar, chamado Domingo com Cristina. Quero adaptar As Meninas da Lígia Fagundes Telles, quero fazer um trabalho sobre ela. E tem um romance português também que eu me interesso muito, de uma escritora moderna, viva, moça, bonita, de Portugal. E novela que eu saiba, pelos planos da TV Globo, eu só em 2003. Mas no ano que vem eu devo fazer 2 minisséries, né? Pelo menos são esses os planos atuais. Os planos da televisão são um pouco estranhos, né? Porque nem sempre se cumprem, né? Você vai aproveitar esse tempo para viajar, curtir, eu vou. viajar? A minha mulher já viajou com meu filho Pedro, estão lá em Nova York, ele vai estudar lá um tempo. Eu tinha lido um tempo atrás que você gostaria muito de conhecer o Japão. Você até fez Laços de Família no Japão, exatamente. Mandou sua mulher e seu filho. Eu ia, mas não pude. Você não pôde ir, exatamente. Você vai conseguir fazer isso? É possível que dê. Mas agora eu estou um pouquinho sujeito às férias das crianças lá. Né? Eles saem de férias lá dia 9 ou 10 de dezembro, aí, é claro, tem o Natal e o Ano Novo, mas é provável que em janeiro eu saia de Nova York para fazer algum passeio. Quem sabe o Japão. Tá certo. Maneco, adorei a conversa, muito espero obrigado, que você tenha gostado Rafael. também. Claro que gostei, quero deixar um abraço aqui a todos e principalmente a vocês todos que fazem esse trabalho. Foi ótimo o papo. Parabéns. Queria agradecer o pessoal de casa, o pessoal da telinha. E se quiser mandar alguma sugestão, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadecomc.edu. Obrigado a todos e até o próximo Vida Vivida. Tchau!